O chakra básico. Chakra básico é o início da nossa vida física aqui nesse mundo, né? E aí, como é que acontece todo esse processo? Bom, eu vou começar lá dos primórdios de nós mesmos, né? Quando você ainda é um espírito, né? E para entrar no útero da mamãe, né? E envolver o feto, a ligação é feita através do duplo etérico. O duplo etérico está lá dentro, né? Ele é o próprio duplo etérico da mãe, com toda uma estrutura já muito bem projetada. Eu já citei isso várias vezes, né? Onde o feto vai se desenvolvendo e o duplo etérico, com a constituição que está se formando até o terceiro mês, quarto mês, isso varia muito, tem muitas situações diferentes devido ao número de reencarnações, o quanto cada pessoa conseguiu se aperfeiçoar nesse percurso, né? O nível de estabilidade emocional que ela adquiriu ou não. Então, vai ter aí um percurso de 2 meses e meio até 4, em que a formação do duplo etérico ela vai se concretizar e todos os chakras que estão distribuídos neste corpo, né, ficarão numa condição de utilização para a continuidade, né? Eles ainda não estão perfeitos, né, mas estão ficando. Bom, o nosso chakra básico é o primeiro que vai trabalhar, né? Na hora que você tem o nascimento físico, o chakra básico ele se inicia com toda a potência para colocar você em contato com a dimensão da Terra. Ele é um chakra com 4 faixas de trabalho energética, né? Ele é um chakra com 4 raios, que as pessoas costumam dizer. Na verdade, são 4 espaços de trabalho energético, né? Então, ele é um chakra dos mais simples, né? Mas com grande eficiência, porque ele nos põe em contato com a Terra e, ao mesmo tempo, nos põe em contato com os chakras que estão acima dele. De certa forma, a capacidade dele de elaboração das coisas que estão à volta, inicialmente é muito entorpecida. Então, o chakra básico ele não enxerga direito. É um chakra um pouco tosco, se a gente quiser dizer, da capacidade de nublação que ele tem com relação aos chakras superiores. Ele entende o ambiente, faz leituras, as leituras necessárias, mas ele é fisiológico, é um chakra em que ele pode prover a gente das nossas necessidades básicas, né? Que é a respiração, o alimento, a excreção, né? O contato com as coisas. Então, essa relação dele com o mundo físico e a possibilidade que ele nos dá de termos continuidade é de grande importância. Mas ele, na sua simplicidade, está ali projetado para fazer um trabalho que é mais limitado à dimensão física, mas muito importante. Porque, como um chakra de contato com a Terra, ele nos permite também entender a relação que nós podemos ter com tudo que está nesse mundo. O mundo físico, ele tem consciências de várias linhas de vida, e o chakra básico pode nos colocar em relação a isso. Ele nos permite uma amplitude muito grande de relação com as coisas que a gente diz que tem vida nesse mundo, né? Que tem uma continuidade de consciência, e com coisas que são apenas energia e que, no fim das contas,
não têm a percepção do ambiente, né? Então, quando eu estou dizendo coisas que não têm uma percepção do ambiente, eu me refiro, por exemplo, uma pedra, né? Você não pode conversar com uma pedra como você faria para estabelecer uma relação com qualquer consciência, né? Que tenha um nível de evolução um pouco maior, né? Se você pegar, por exemplo, um gatinho ou um cãozinho, você estabelece uma relação com ele. Com uma pedra, né, obviamente, a relação é diferente, é uma relação energética, mas não é uma relação que você possa praticar uma interação de vida, né? Ou seja, a pedra, ela se relaciona sim, mas no nível dela é diferente, né? E para que a gente entenda isso, nós precisamos saber muito sobre energia e sobre chakras. Como estamos falando sobre o chakra básico, né? Como nós estamos falando do chakra básico, ele é o chakra que sofre a configuração inicial quando você nasce. Imagina que você acabou de nascer, se você é bem recebido, com afeto, com carinho, né? É tratado de uma forma acolhedora. No percurso da sua vida, como um bebê, né? 1 ano, 2 anos, 3 anos, todas as informações que você receber podem estruturar você de forma a ter um entendimento melhor daquilo que está à sua volta, né? Não existe, o que eu quero dizer é que quando existe um afeto na recepção de uma consciência, né? No caso, um bebê, é óbvio que ele não precisa se defender do ambiente, ele não precisa se contrair, ficar tenso, né, assustado, nada disso. Então, a configuração dele, a estrutura dele energética e de todos os chakras vai ser muito melhor para receber todas as informações que estão à sua volta. Ao contrário, se a família é muito cheia de conflito, de briga, ninguém se entende, é muito ignorante, né? Trabalha num nível muito restrito de pensamento, é assim que vai se configurar também o chakra básico, porque é dele que nós estamos falando, levando a pessoa no futuro a ter muito mais dificuldades até para assimilar as coisas, né, que acontecem na sua vida, né? Então, o chakra básico, ele tem uma capacidade muito grande, né, de relação com as coisas físicas. Mas ele também tem uma capacidade de produzir o prazer físico. E para produzir esse prazer físico, ele não pode estar no máximo da sua competência de entendimento das coisas que estão à sua volta, né? Ele não enxerga direito. Então, quando um homem vê uma mulher, ou alguém vê alguém bonito, né, e se encanta com aquilo, ele está acontecendo num estado de nublação, né? Não está com toda a lucidez, com toda a perfeição e competência de entendimento da vida. Quando nós nos envolvemos com as coisas físicas, nós perdemos um pouco da percepção do caminho que cada um faz e do conteúdo. Nós não conseguimos fazer isso, né? Não no começo da vida. E é nesse momento em que esse chakra ele trabalha, né, até para produzir a continuidade da nossa espécie, né? Nessa forma mais simplista, né? Você olha para alguém, se encanta com a pessoa, né? Ele funciona a 1000, e aí quando você olha, você já está junto com aquela pessoa, né? Desenvolvendo um envolvimento que a gente gostaria que fosse uma relação, mas é só um envolvimento, e segue a vida até um determinado ponto, porque o envolvimento ele para com o tempo, a relação continua, né? A relação ela está acima do chakra cardíaco. Não é muito simples, mas é muito bacana a gente entender isso, né? Porque o nosso chakra básico ele tem um percurso, né? Então, vamos colocar isso num relacionamento afetivo, né? Um casal começa uma relação
E essa relação, se for de paixão, ela tem um ciclo que é o ciclo dos chakras, né? Não dá para fugir disso, não. Essa relação, nesse ciclo de chakra, vai de 1 ano a 1 ano e meio, mais ou menos. Então, você vai com toda a fúria, é uma pegação que não acaba mais, né? E depois desse tempo, começam a aparecer as diferenças e as dificuldades que cada um tem. Porque desaparece também a percepção nublada do nosso chakra básico, né? Ele vai se desanuviando nesse percurso, vai se desgastando, gastando todas as cargas energéticas e emocionais que existem, vai ficando um pouquinho mais claro e as coisas não ficam tão boas, porque se esgota o impulso máximo da gente, que é o impulso do chakra básico, que é bastante primitivo, né? E, como eu disse no começo, não nos permite uma visão clara de tudo que está à nossa volta. De qualquer forma, esse trabalho do chakra básico, ele é bem importante, né? Porque ele é o impulso da vida, de fazer as coisas. Só que ele é um impulso, ele é um impulso eufórico. Isso não tem jeito de a gente fugir, né? Nós não podemos nos confundir, porque esse impulso que a gente está falando, de euforia, ele tanto produz prazer na alegria, como ele produz também prazer na dor, né? Quer dizer, na felicidade e na infelicidade ele produz prazer. Você vai falar, mas não é possível produzir na dor. Sim, a dor dá prazer também, né? Nós nos acostumamos a isso, não adianta a gente querer fugir. E aquela euforia que a gente acha que é alegria também dá prazer. Então ele trabalha no seu total dentro do espaço da euforia, da alta aceleração, né? E é importante que a gente tenha noção disso. Mas olha só, ele também tem uma característica que é bastante importante, que é a vinculação do ter e não ter, né? Dentro dele existe muita coisa do físico, né? E o físico tem que ser visto, o físico tem que ter cor, tem que ter forma. Essa é a percepção do nosso chakra básico. Por isso, quando alguém diz que não, mas eu sou clarividente, e a pessoa está no chakra básico, sim, ela pode estar vendo alguma coisa, mas com certeza o percentual mais alto do que ela enxerga vai ser uma alucinação do que a realidade espiritual, né? Então é uma coisa que nós temos que entender, que funciona assim, né?